Ela se esqueceu do aniversário do chefe milionário e acabou sendo surpreendida por um pedido de casamento. Acredita que o amor supera tudo? Comenta de onde está assistindo. Vamos juntos nessa jornada especial. Rafaela Seabra tinha 22 anos e uma habilidade extraordinária para transformar situações simples em catástrofes épicas. Naquela segunda-feira de março, enquanto corria pelos corredores da Paiva Incorporações, com uma bandeja repleta de cafés, ela não fazia ideia de que estava prestes a protagonizar o momento mais constrangedor e, posteriormente, mais determinante de sua vida. Com licença, gritava ela, desviando de funcionários que caminhavam em ritmo normal pelos corredores de mármore da empresa. Seus cabelos castanhos escapavam do rabo de cavalo mal feito, e o salto de 5 centímetros que havia escolhido para causar boa impressão estava se revelando uma péssima decisão. Era seu terceiro dia como assistente administrativa e Rafaela já havia conseguido trancar-se no banheiro executivo por 40 minutos, enviar um e-mail confidencial para o cliente errado, felizmente era apenas a lista de compras do escritório, e agora estava atrasada para entregar os cafés da reunião mais importante da semana. "Rafaela!" gritou Márcia, a secretária-chefe de sua mesa. "O Sr. Paiva está esperando." O Sr. Paiva, Theo Paiva, o homem de 28 anos que havia herdado o império imobiliário da família e que, segundo os rumores do escritório, era simultaneamente o solteiro mais cobiçado e o chefe mais exigente de São Paulo. Rafaela ainda não havia tido o prazer, ou o terror, de conhecê-lo pessoalmente. "Já estou indo", respondeu ela, tentando equilibrar a bandeja enquanto acelerava o passo. O que poderia dar errado? Tudo, aparentemente. Exatamente no momento em que chegava à porta da sala de reuniões, Theo Paiva a abriu de dentro para fora, claramente impaciente com a demora. Rafaela, que estava olhando para a bandeja, tentando impedir que os cafés se derramassem, colidiu com ele em velocidade máxima. O resultado foi cinematográfico. 6 xícaras de café expresso voaram pelo ar em perfeita sincronia, criando uma chuva aromática que atingiu não apenas Theo, mas também os 3 investidores japoneses que estavam sentados à mesa atrás dele. Por um momento eterno, ninguém se mexeu. Rafaela ficou congelada, ainda segurando a bandeja vazia, enquanto observava o café escorrendo pelo terno obviamente caro de seu chefe e pela documentação espalhada sobre a mesa. Eu sinto muito", gaguejou ela, deixando a bandeja cair no chão com um estrondo metálico que ecoou pela sala silenciosa. "Foi um acidente. Eu posso limpar. Eu posso comprar ternos novos. Eu posso respirar", disse Theo, com uma voz surpreendentemente calma. "Você pode começar respirando." Rafaela olhou para ele pela primeira vez e sentiu seu coração dar uma cambalhota. Era impossível que alguém ficasse bonito pingando café, mas Theo Paiva havia conseguido esse milagre. Seus olhos verdes estavam divertidos em vez de furiosos, e um sorriso ameaçava aparecer no canto de sua boca. "Senhores Tanaka, Yamamoto e Sato", disse ele em inglês, virando-se para os investidores encharcados. "Permitem-me apresentar nossa mais nova especialista em distribuição de bebidas." Os japoneses que haviam permanecido imóveis durante todo o caos subitamente começaram a rir. Não apenas um risinhos educado, mas gargalhadas genuínas. "Muito impressionante", disse o Sr. Tanaka ainda rindo. "No Japão chamamos isso de chuva de sorte." "Sorte?", perguntou Rafaela confusa. "Quando o café cai em reunião de negócios, significa que o projeto será muito bem sucedido", explicou o Sr. Yamamoto, enxugando o rosto com o lenço. Theo olhou para Rafaela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. "Bem, nesse caso, acho que devemos agradecer à senhorita Seabra", disse ela rapidamente. "Rafaela Seabra. E eu realmente sinto muito. Posso pagar a lavanderia ou comprar ternos novos ou, interrompeu Theo. "Você pode ir buscar toalhas para que possamos limpar isso e continuar nossa reunião da sorte." Rafaela saiu correndo, voltou com meio estoque de toalhas do escritório e passou os próximos 10 minutos ajudando a limpar o desastre que havia criado. Durante todo o processo, conseguiu escutar fragmentos da reunião e ficou impressionada com a forma como Theo conduzia os negócios. Sempre respeitoso, incrivelmente bem informado e com um senso de humor que conseguia manter todos relaxados,
mesmo após o incidente do café. Quando finalmente terminou de limpar e saiu da sala, Rafaela estava certa de duas coisas. Primeira, provavelmente seria demitida antes do fim do dia. Segunda, estava completamente encantada por seu chefe desastrado. Então, disse Márcia quando ela voltou para sua mesa, como foi o primeiro encontro com o Big Boss? Eu o ataquei com café, respondeu Rafaela miseravelmente. E ele te demitiu na hora? Não, ainda. Interessante, murmurou Márcia. Geralmente ele não tem paciência com incompetência. Obrigada pelo voto de confiança. Não, não é isso, riu Márcia. É que... Bem, você é a primeira pessoa que eu vejo derramar algo em cima dele e sair da sala ainda empregada. Rafaela passou o resto do dia esperando ser chamada ao RH, mas o chamado nunca veio. Em vez disso, às 5 da tarde, recebeu um e-mail de Theo. Senhorita Seabra, por favor, traga um café ao meu escritório. Apenas um. E caminhe devagar. Ela releu o e-mail 3 vezes, procurando sinais de sarcasmo ou raiva, mas o tom parecia brincalhão. 15 minutos depois, estava batendo na porta do escritório de Theo, segurando uma única xícara de café com as 2 mãos, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Entre, disse a voz dele. O escritório era exatamente o que ela esperava. Enorme, elegante, com uma vista espetacular da cidade. Theo estava sentado atrás de uma mesa que parecia maior que o apartamento onde ela morava com a mãe e a irmã mais nova. Conseguiu chegar aqui sem incidentes? Perguntou ele, levantando os olhos dos papéis. Por enquanto, respondeu ela, colocando cuidadosamente a xícara na mesa. Mas o dia ainda não acabou. Ele riu, um som rico e genuíno que fez algo estranho acontecer no estômago de Rafaela. Sente-se, disse ele, gesticulando para a cadeira em frente à mesa. Vou ser demitida, não é? Perguntou ela, sentando-se na ponta da cadeira, como se estivesse pronta para sair correndo. Depende. Do quê? De como você responder à minha próxima pergunta. Rafaela engoliu em seco. Tudo bem. O que você sabe sobre incorporação imobiliária? Honestamente, quase nada. Sei que vocês constroem prédios e vendem apartamentos, mas os detalhes técnicos me escapam completamente. Theo inclinou a cabeça, estudando-a. E o que você sabe sobre assistência administrativa? Um pouco mais que incorporação imobiliária, mas ainda assim não muito. Só comecei a trabalhar em escritórios há 6 meses. E mesmo assim você se candidatou para uma vaga aqui? Rafaela sentiu suas bochechas esquentarem. Preciso do emprego. Minha mãe está desempregada, minha irmã está no ensino médio e alguém precisa pagar as contas. Vi a vaga, achei que conseguiria aprender rápido e me candidatei. Sem experiência relevante. Sem experiência relevante. E no primeiro dia, você se trancou no banheiro executivo. Por acidente. Pensei que a fechadura estava quebrada, então continuei forçando até ela realmente quebrar. No segundo dia, mandou nossa lista de compras para o Sr. Mendoza, que pelo menos descobriu que preferimos café orgânico e frutas da época. E hoje você me atacou com café em frente aos investidores mais importantes do trimestre. Rafaela baixou a cabeça. Sim, foi impressionante na pior maneira possível. Sabe o que eu acho de tudo isso? Que você deveria ter contratado outra pessoa? Que você é honesta, disse Theo, se recostando na cadeira. A maioria das pessoas tentaria inventar desculpas elaboradas ou mentir sobre a experiência. Você admitiu seus erros e suas limitações sem tentar se esconder. Isso é... bom? É refrescante. E honestidade é uma qualidade rara em ambientes corporativos. Rafaela o encarou confusa. Então eu não vou ser demitida? Não hoje. Mas tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Você vai trabalhar diretamente comigo pelos próximos 2 meses. Vou te ensinar sobre o negócio, sobre a administração, sobre como se comportar em reuniões importantes. Em troca, você vai me ajudar com tarefas específicas e, principalmente, vai parar de causar desastres no escritório. E se eu não conseguir parar de causar desastres? Então, pelo menos, eles serão desastres educativos. Rafaela não conseguiu reprimir um sorriso. Por que você está fazendo isso? Theo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse considerando a resposta. Porque acredito que, às vezes, as pessoas só precisam de uma oportunidade real para mostrar do que são capazes. E porque os investidores japoneses fecharam o negócio depois do seu ataque de café. Então, tecnicamente, você trouxe sorte para a empresa.
Eles fecharam o negócio? 15 minutos depois que você saiu da sala. Disseram que ficaram impressionados com a forma como lidei com a crise inesperada. Eu causei uma crise? Uma crise muito bem-sucedida, disse Theo sorrindo. Então, o que me diz? Aceita o desafio? Rafaela olhou para ele, para os olhos verdes divertidos, para o sorriso gentil, para a paciência inexplicável que ele havia demonstrado. Sabia que era uma oportunidade única, mas também sabia que trabalhar tão próximo a Theo Paiva seria complicado, especialmente considerando que ela já estava desenvolvendo o que parecia ser uma paixonite épica pelo homem. Aceito, disse ela, antes que pudesse mudar de ideia. Mas aviso desde já que sou realmente muito boa em causar problemas inesperados. Eu conto com isso, respondeu Theo. A vida seria muito entediante sem um pouco de caos controlado. Quando Rafaela saiu do escritório 20 minutos depois, com uma lista de tarefas para o dia seguinte e instruções específicas sobre como caminhar com café sem causar acidentes internacionais, ela tinha certeza de que os próximos 2 meses seriam os mais interessantes e potencialmente desastrosos de sua vida. O que ela não sabia era que, no escritório atrás dela, Theo estava sorrindo para os papéis, pensando que, finalmente, algo interessante havia acontecido em sua rotina rigorosamente organizada. E que talvez, apenas talvez, contratar a garota desastrada que atacava pessoas com café fosse a melhor decisão que ele havia tomado em muito tempo. Afinal, a vida realmente seria muito entediante sem um pouco de caos controlado. Na manhã seguinte, Rafaela chegou ao escritório 2 horas mais cedo, determinada a provar que podia ser uma funcionária exemplar. Havia passado a noite toda pesquisando sobre incorporação imobiliária na internet, fazendo anotações detalhadas em um caderno que comprou especialmente para a ocasião, e até mesmo ensaiando como andar com café sem derramar. Você está aqui muito cedo, comentou o segurança quando ela mostrou seu crachá. Novo emprego, nova atitude, respondeu ela tentando soar profissional e confiante. Boa sorte, garota, vai precisar. Rafaela decidiu ignorar o tom ominoso do comentário e subiu para o 23º andar com renovada determinação. Encontrou o escritório ainda vazio, exceto por algumas luzes de emergência e o zunido baixo do ar-condicionado. Instalou-se em sua mesa e começou a revisar suas anotações. Incorporação imobiliária, desenvolvimento de projetos residenciais e comerciais, através da aquisição de terrenos, aprovação de projetos, construção e comercialização, murmurou para si mesma, como se estivesse estudando para uma prova. Impressionante dedicação, disse uma voz atrás dela. Rafaela girou na cadeira tão rápido que quase caiu. Theo estava parado a poucos metros de distância, segurando 2 xícaras de café e vestindo um terno cinza que realçava seus olhos verdes. Senhor Paiva, eu não ouvi você chegar. Theo, corrigiu ele, estendendo uma das xícaras para ela. E eu sempre chego cedo. A diferença é que normalmente sou o primeiro a chegar. Desculpe se invadi seu momento de paz matinal. Pelo contrário, disse ele, encostando-se na mesa dela. É refrescante ter companhia. Mas por que chegou tão cedo? Rafaela mostrou seu caderno de anotações. Estava estudando sobre a empresa. Quero entender realmente o que fazemos aqui. Theo pegou o caderno e folheou algumas páginas, suas sobrancelhas se erguendo com surpresa. Você pesquisou nossa concorrência? E os principais projetos dos últimos 5 anos, os clientes mais importantes, e até mesmo a história da empresa desde que seu avô a fundou em 1987. Meu avô fundou a empresa em 1985, corrigiu ele, mas estava sorrindo. Ah, droga, vou corrigir isso. Calma, riu Theo. Foi uma pesquisa impressionante para uma noite só, mas teoria é diferente de prática. Quer começar com uma lição real? Claro, venha comigo. Eles caminharam pelos corredores ainda vazios até uma sala que Rafaela nunca havia visto antes. Era enorme, com uma mesa redonda no centro e paredes cobertas por plantas arquitetônicas e maquetes de prédios. Esta é a sala de projetos, explicou Theo. Aqui é onde acontece a mágica real. Ele se dirigiu a uma maquete no canto da sala, um conjunto residencial completo com jardins, playground e até mesmo carros minúsculos no estacionamento. Este é o Residencial Jardim das Flores, nosso projeto mais recente. O que você vê quando olha para isso? Rafaela estudou a maquete cuidadosamente. Vejo apartamentos bonitos para pessoas com muito dinheiro?
O que mais? Um playground. Então deve ser pensado para famílias com crianças. E tem muitas vagas de garagem. Então deve ser para pessoas que têm carros. Continue. Rafaela se inclinou mais próximo, notando detalhes menores. Tem um espaço que parece uma academia e... Isso é uma piscina? E ali parece ser um salão de festas. Muito bem. E o que isso te diz sobre nosso público-alvo? Que não sou eu, disse ela honestamente, fazendo Theo rir. Mais especificamente, famílias de classe média alta que valorizam comodidade e lazer. Provavelmente profissionais jovens com filhos pequenos que querem um estilo de vida confortável, sem ter que sair do condomínio para encontrar entretenimento. Theo a olhou com aprovação genuína. Perfeito. Você acabou de fazer uma análise de mercado básica, viu? Não é tão complicado quanto parece nos livros. Sério? Fiz uma análise de mercado? Fez. E agora vou te ensinar a próxima parte. Como transformar essa análise em estratégia de vendas. Pelas próximas 2 horas, Theo explicou como cada detalhe do projeto havia sido pensado para atrair um tipo específico de cliente, como os preços eram calculados e como a equipe de vendas usava essas informações para personalizar suas abordagens. Rafaela fazia perguntas constantemente e Theo respondia com uma paciência que a surpreendia. Ela havia imaginado que chefes milionários seriam mais autoritários, impacientes, mas Theo parecia genuinamente interessado em ensinar. Agora, disse ele quando chegaram à sua parte favorita da explicação, a verdadeira lição do dia, que é como sobreviver a uma reunião de vendas sem causar incidentes internacionais. Ah, disse Rafaela, sentindo suas bochechas corarem. Sobre isso, às 10 horas temos uma reunião com potenciais investidores para um novo projeto. Você vai vir comigo e observar. Sem café, sem bandejas, sem nada que possa ser usado como projétil. Eu realmente vou participar de uma reunião importante. Vai observar, corrigiu ele, e talvez tomar algumas notas. Quer aprender o negócio? Esta é a melhor forma. Às 10 horas em ponto, Rafaela se encontrou sentada no canto de uma sala de reuniões elegante, com um bloco de anotações e uma caneta, observando Theo trabalhar. Era fascinante ver a transformação. O homem gentil e paciente que havia passado a manhã ensinando sobre maquetes se tornava um profissional confiante e persuasivo. Ele apresentava o novo projeto, um centro comercial de luxo, com slides impecáveis, números precisos e uma paixão pelo trabalho que era impossível ignorar. Os investidores faziam perguntas difíceis e Theo respondia com conhecimento profundo e honestidade refrescante. E quanto aos riscos? Perguntou uma mulher de aparência severa. Todo investimento tem riscos, respondeu Theo, mas nosso histórico de sucesso fala por si só. Dos últimos 15 projetos, entregamos todos no prazo e dentro do orçamento. Isso não acontece por acaso. Acontece por planejamento meticuloso e execução cuidadosa. Rafaela rabiscou furiosamente em seu bloco. Honestidade sobre riscos e matos credibilidade. A reunião durou 2 horas e, no final, 3 dos 5 investidores haviam se comprometido com o projeto. Quando saíram da sala, Rafaela estava impressionada. Como você fez isso? Perguntou ela. Fiz o quê? Convenceu pessoas a investir milhões de reais em algo que ainda não existe. Theo riu. Não convenci ninguém. Apresentei fatos, mostrei dados históricos e ofereci uma oportunidade. Eles tomaram suas próprias decisões baseadas em informações completas. Mas você foi tão confiante, carismático. Acredito no que faço. É difícil ser convincente sobre algo em que você não acredita. Eles voltaram para o escritório de Theo, onde ele pediu para ela revisar as anotações que havia feito durante a reunião. Sempre mencionar histórico de sucesso, leu ele em voz alta. Responder perguntas difíceis com números, não promessas. Vestir roupas que inspiram confiança, mas não intimidam. Rafaela, você percebeu coisas que muitos funcionários seniores ignoram. Sério? Sério. Especialmente esta última. Como você chegou a essa conclusão? Bem, disse ela se sentindo um pouco boba. Você estava vestindo um terno elegante, mas não ostensivo. Caro o suficiente para mostrar sucesso, mas não tão caro que fizesse os investidores pensarem que você desperdiça dinheiro. E a gravata era discreta, não chamativa. Pareceu estratégico. Theo a encarou por um longo momento. Isso foi muito perspicaz.
Ou eu assisto muitos filmes sobre executivos. Não subestime suas observações. Você tem um olho para detalhes que pode ser muito valioso neste negócio. O resto da manhã passou rapidamente, com Theo explicando os próximos passos do projeto e pedindo para Rafaela organizar as informações de contato dos investidores interessados. Era trabalho real importante, e ela se sentia estranhamente competente. Almoço? Perguntou Theo por volta do meio-dia. Claro, vou pegar algo na lanchonete do prédio. Na verdade, estava pensando em te levar para conhecer um dos nossos projetos concluídos. Há um restaurante muito bom no térreo. Você quer almoçar comigo? Quero te mostrar como teoria se transforma em realidade. E sim, posso querer sua companhia também. Rafaela sentiu borboletas no estômago, mas tentou manter a voz profissional. Isso faz parte do treinamento. Tudo pode fazer parte do treinamento, se você souber observar, respondeu ele. E ela não conseguiu decidir se havia um duplo sentido ali ou se estava imaginando coisas. 15 minutos depois, estavam no carro de Theo. Um sedã elegante, mas não ostensivo, ela notou, dirigindo para um bairro que ela reconheceu por ter passado de ônibus algumas vezes. Este é o edifício Metropolitan, disse Theo, parando em frente a um prédio de vidro e aço que subia uns 20 andares. Concluído há 2 anos, foi nosso primeiro projeto completamente sustentável. O prédio era impressionante, mas o que mais chamou a atenção de Rafaela foi o movimento ao redor. Pessoas entrando e saindo, crianças brincando em uma pequena praça em frente, comércio funcionando no térreo. Parece vivo, disse ela. Essa era exatamente a ideia. Não queríamos apenas construir apartamentos, queríamos criar uma comunidade. Eles almoçaram no restaurante do térreo, um lugar aconchegante com vista para a praça. Theo conhecia o proprietário, cumprimentou vários moradores do prédio e até mesmo brincou com uma criança pequena que estava correndo entre as mesas. Você faz isso sempre? Perguntou Rafaela. O quê? Visita os projetos depois de prontos. Conversa com os moradores. Sempre que posso. Como vou saber se estou fazendo um bom trabalho se não vejo o resultado final? Durante o almoço, Theo contou sobre os desafios do projeto Metropolitan, sobre as soluções criativas que precisaram desenvolver, sobre os erros que cometeram e como aprenderam com eles. Rafaela o escutava, fascinada não apenas pelo conteúdo, mas pela paixão evidente em sua voz. Por que você gosta tanto disso? Perguntou ela. Do quê? De construir, de desenvolver projetos. Theo ficou em silêncio por um momento, mexendo distraidamente na comida. Meu avô costumava dizer que arquitetos desenham sonhos, mas nós os transformamos em realidade. Cada prédio que construímos vai abrigar famílias, negócios, vidas inteiras. É uma responsabilidade enorme, mas também um privilégio. E você sempre soube que queria fazer isso? Na verdade, não. Estudei administração porque era o que se esperava do herdeiro da empresa. Só descobri que realmente amava o negócio quando comecei a trabalhar de verdade depois da faculdade. Como foi trabalhar com seu pai? A expressão de Theo mudou sutilmente. Meu pai morreu quando eu tinha 25 anos. Câncer. Tive que assumir a empresa mais cedo do que qualquer um planejava. Sinto muito, disse Rafaela sinceramente. Obrigado. Foi difícil, mas aprendi que às vezes a vida nos empurra para onde precisamos estar, mesmo quando não estamos prontos. Rafaela pensou na própria situação, no emprego que precisava para sustentar a família, na oportunidade inesperada que havia surgido de seu próprio desastre. Acho que entendo isso. Ah, é? Como assim? Bem, eu nunca planejei trabalhar em incorporação imobiliária. Nem mesmo sabia direito o que era até semana passada. Mas agora, não sei, parece que pode ser exatamente onde eu deveria estar. Theo sorriu. Mesmo depois de apenas 2 dias de treinamento? Especialmente depois dos últimos 2 dias. Você faz tudo parecer possível, sabe? Como se não importasse que eu não saiba nada sobre o assunto, porque posso aprender. Você pode, disse ele. E havia algo em sua voz que fez o coração de Rafaela acelerar. Você definitivamente pode. Quando voltaram ao escritório, Rafaela se sentiu diferente. Mais confiante, mais focada, mais profissional. Não, era mais que isso. Sentia-se como se tivesse encontrado algo que não sabia que estava procurando. Obrigada, disse ela quando chegaram ao andar do escritório. Pelo quê? Por me dar uma chance, por ter paciência,
por me mostrar que posso ser boa em algo que nunca imaginei fazer. O prazer foi meu, respondeu Theo. E Rafaela? Sim, amanhã vamos visitar um canteiro de obras. Use sapatos fechados e roupas que possam sujar. Vamos sujar as roupas? Vamos ver como sonhos se transformam em concreto e aço. Literalmente. Quando Rafaela chegou em casa naquela noite, sua irmã mais nova, Júlia, estava fazendo lição de casa na mesa da cozinha. Como foi o trabalho? Perguntou Júlia sem levantar os olhos dos livros. Incrível, respondeu Rafaela, e percebeu que era verdade. Absolutamente incrível. Você não foi demitida por derramar café no chefe. Não só não fui demitida, como ele está me ensinando sobre o negócio pessoalmente. Júlia levantou a cabeça, interessada. Ele é bonito? Júlia, é uma pergunta válida. Se você vai passar 2 meses sendo treinada pelo chefe, é melhor que ele seja pelo menos agradável de se olhar. Rafaela pensou nos olhos verdes de Theo, no sorriso genuíno, na forma como ele havia brincado com a criança no restaurante. Ele é adequado. Adequado? Que resposta é essa? É uma resposta profissional, disse Rafaela, tentando soar convincente. Murmurou Júlia, voltando aos livros. Interessante. Mais tarde, deitada na cama, Rafaela pensou no dia. Havia aprendido mais sobre negócios em 8 horas do que imaginava ser possível. Mais importante, havia descoberto que tinha aptidão para algo que nunca havia considerado. E se conseguisse não causar nenhum desastre épico, pelos próximos 2 meses, talvez conseguisse transformar essa oportunidade temporária em algo permanente. Claro, isso assumindo que conseguisse manter seus sentimentos crescentes por Theo Paiva em terreno estritamente profissional, o que, considerando sua tendência para desastres, seria provavelmente seu maior desafio até agora. Rafaela chegou ao escritório na manhã seguinte vestindo jeans, tênis e uma blusa simples, sentindo-se estranhamente deslocada em meio aos ternos e saltos altos que preenchiam os corredores. Theo a esperava na recepção, usando calça jeans escura e uma camisa social com as mangas arregaçadas, e ela teve que admitir que ele ficava ainda mais atraente em roupas casuais. Pronta para ver onde a mágica acontece? Perguntou ele, pegando 2 capacetes amarelos da mesa da recepcionista. Vamos usar capacetes? Segurança em primeiro lugar. E óculos de proteção também, disse ele, entregando-lhe um par de óculos plásticos. Porque se você conseguiu causar um acidente internacional com café, não quero nem imaginar o que pode fazer em um canteiro de obras. Muito encorajador, murmurou Rafaela, colocando o capacete e tentando ajustar os óculos sobre ele. Como estou? Theo a olhou e riu. Como alguém que está prestes a aprender muito sobre construção civil. O canteiro de obras ficava a 20 minutos de carro do escritório, e durante o trajeto, Theo explicou o projeto, um complexo residencial de 4 torres, que seria o maior empreendimento da empresa até então. Quantas pessoas vão morar lá quando estiver pronto? Perguntou Rafaela. Aproximadamente 1.200 contando famílias e pessoas solteiras. É quase uma cidade pequena. E você não fica nervoso? Com tanta responsabilidade? Ficaria mais nervoso se não me importasse, respondeu ele. O nervosismo me mantém atento aos detalhes. Quando chegaram ao local, Rafaela ficou impressionada com a escala do projeto. Havia guindastes gigantescos, pilhas de materiais organizadas por toda parte e dezenas de trabalhadores usando capacetes coloridos que indicavam suas diferentes funções. Senhor Paiva, gritou um homem de meia idade que se aproximava deles. Não esperávamos o senhor hoje. Oi, Carlos, disse Theo, cumprimentando-o com um aperto de mão caloroso. Esta é Rafaela, nossa nova assistente. Rafaela, este é Carlos Montenegro, nosso mestre de obras. Se este projeto der certo, será graças a ele. Prazer em conhecê-la, senhorita, disse Carlos, tirando o capacete brevemente. Primeira vez em um canteiro? Primeira vez em qualquer coisa relacionada à construção, admitiu Rafaela. Então está em boa companhia. O Sr. Paiva conhece cada detalhe do processo. Durante as próximas 2 horas, eles percorreram todo o canteiro. Theo explicava cada etapa da construção, desde as fundações até os acabamentos, e Rafaela fazia perguntas sobre tudo, algumas inteligentes, outras completamente ingênuas, mas todas respondidas com paciência. E se chover durante a construção? Perguntou ela, olhando para as estruturas parcialmente cobertas.
Temos cronogramas específicos para a época de chuvas, explicou Carlos, e lonas de proteção para emergências. E se um guincho quebrar? Temos equipamentos de backup e contratos de manutenção preventiva. E se... Rafaela, interrompeu Theo sorrindo, você está fazendo perguntas de gerente de riscos. É bom sinal. Quando pararam para um lanche na área de descanso dos trabalhadores, Rafaela se encontrou no centro de uma roda de operários curiosos sobre a nova assistente do patrão. Descobriu que eles tinham teorias muito específicas sobre construção, piadas internas que a faziam rir e uma lealdade genuína a Theo que era evidente em cada conversa. O Sr. Paiva é diferente dos outros chefes, comentou um soldador mais velho. Vem aqui toda semana, conhece nossos nomes, pergunta sobre nossas famílias. E quando meu filho quebrou a perna no futebol, acrescentou outro, ele pagou o hospital particular para que não precisássemos esperar no SUS. Rafaela olhou para Theo, que parecia desconfortável com os elogios. Foi o mínimo que podia fazer, murmurou ele. Não era o mínimo, Sr. Paiva, disse Carlos firmemente. Era o certo. Há uma diferença. Depois do lanche, Theo levou Rafaela para ver a torre piloto, a primeira das 4 que estava quase concluída. Quer subir até o último andar? Perguntou ele. No elevador? No elevador de obras. É uma experiência. O elevador de obras era basicamente uma plataforma metálica cercada por grades, que subia lentamente pelos andares externos do prédio. Rafaela se agarrou às grades e tentou não olhar para baixo. Tem medo de altura? Perguntou Theo, notando sua tensão. Não sabia que tinha até agora, respondeu ela mantendo os olhos fixos no horizonte. Olhe para mim, disse ele suavemente. Ela se virou e, de repente, estava olhando diretamente nos olhos verdes dele. A proximidade no pequeno elevador fazia com que quase se tocassem, e Rafaela sentiu sua respiração acelerar. Melhor? Perguntou ele. Muito, conseguiu dizer, embora não tivesse certeza se era por causa da altura ou por estar tão perto dele. Quando chegaram ao 20º andar, Rafaela esqueceu completamente o medo. A vista da cidade era espetacular, e poder ver o projeto de cima lhe dava uma perspectiva completamente nova do que estavam construindo. Uau, disse ela, caminhando até a borda do andar ainda sem janelas. É incrível. É a minha parte favorita, admitiu Theo se juntando a ela. Ver como tudo se encaixa, como cada decisão que tomamos no escritório se transforma em algo real. Deve ser gratificante, disse ela, observando os outros prédios da região. Saber que você criou algo que vai durar décadas. Séculos, se fizermos certo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apreciando a vista e o ar fresco que subia da cidade. Rafaela estava tão absorta na paisagem que não percebeu quando Theo começou a observá-la em vez do horizonte. Rafaela, disse ele finalmente. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela se virou para encará-lo. Claro. Por que você realmente aceitou este trabalho? E não me diga que foi só por causa do salário. Rafaela considerou a pergunta. Honestamente, porque você foi gentil comigo quando eu merecia ser demitida. Porque vi algo em você, em como você trata as pessoas, como se importa com o trabalho. E porque... Ela hesitou. Por quê? Porque faz muito tempo que alguém não acredita que eu posso ser boa em alguma coisa. E antes disso, o que você fazia? Trabalhava em uma loja de roupas. Vendia vestidos caros para pessoas que ganhavam em um mês o que minha família ganha em um ano. Não era estimulante. E antes da loja, estudava. Fazia pedagogia, na verdade, mas tive que trancar quando meu pai perdeu o emprego. Alguém precisava trabalhar. Theo franziu a testa. Você trancou a faculdade para trabalhar? Alguém tinha que pagar as contas. Minha mãe tentou voltar ao mercado de trabalho, mas aos 45 anos, sem experiência recente, foi difícil. E sua irmã? Júlia tem 17 anos. Está terminando o ensino médio. É muito inteligente. Vai conseguir uma bolsa para a universidade, tenho certeza. E você? Não pensa em voltar a estudar? Rafaela riu sem humor. Com que tempo? Com que dinheiro? Minha vida agora é trabalhar para que Júlia tenha as oportunidades que eu não tive. Isso não é justo. A vida raramente é justa, mas pode ser boa mesmo assim. Theo a estudou por um longo momento. Você é incrível, sabia disso? Como assim? Sacrifica seus próprios sonhos pela família, se adapta a situações completamente novas, aprende rápido, mantém o bom humor mesmo quando comete erros. É incrível.
Rafaela sentiu suas bochechas esquentarem. Não sou tão especial assim. Discordo completamente. Havia algo na voz dele que fez Rafaela olhar mais atentamente para seu rosto. Por um momento, ela pensou que ele fosse dizer algo mais, algo importante. Mas então seu telefone tocou, quebrando o momento. Alô, Carlos, e o quê? Tudo bem, descemos agora. Problema? Perguntou Rafaela. Pequeno. Uma entrega chegou errada e eles precisam da minha aprovação para devolver. Parte da vida em obras. Desceram rapidamente e Theo passou os próximos 40 minutos resolvendo a questão da entrega. Rafaela o observou trabalhar, como ele mantinha a calma mesmo quando os fornecedores tentavam culpar uns aos outros, como encontrava soluções que satisfaziam todos os envolvidos, como tratava cada pessoa com respeito, independentemente de sua posição. Como você aprendeu a fazer isso? Perguntou ela quando voltaram ao carro. Fazer o quê? Gerenciar pessoas, resolver conflitos, manter todos felizes, tentativa e erro principalmente. E observando meu pai quando eu era mais jovem. Ele era bom nisso. Era excelente. Dizia que o segredo não era fazer todos concordarem com você, mas fazer todos se sentirem ouvidos. No caminho de volta ao escritório, Theo sugeriu pararem para almoçar em um restaurante simples que, segundo ele, fazia o melhor sanduíche de pernil da cidade. Rafaela descobriu que ele estava certo. Posso fazer outra pergunta pessoal? Disse ela entre mordidas. Claro. Por que você não é casado? Quer dizer, você tem tudo que as mulheres teoricamente procuram. Sucesso, dinheiro, aparência. Theo quase engasgou com o refrigerante. Essa foi direta. Desculpe, não precisava responder. Não, tudo bem. É uma pergunta justa. Ele pensou por um momento. Acho que nunca encontrei alguém que se interessasse por mim pelo que sou, não pelo que tenho. Como assim? A maioria das mulheres que conheço nos círculos sociais onde convivo estão interessadas no CEO da Paiva Incorporações, no herdeiro de uma família rica, não no cara que gosta de visitar canteiros de obras e comer sanduíche de pernil. Isso deve ser frustrante. É solitário, admitiu ele. Você nunca sabe se as pessoas gostam de você ou da sua conta bancária. Eu nem sabia que você tinha dinheiro quando derramei café em você, disse Rafaela, tentando aliviar o clima. Foi um dos motivos pelos quais achei o incidente tão refrescante. Você me tratou como um ser humano normal. Você é um ser humano normal, que por acaso tem um trabalho muito legal. E você é a primeira pessoa em muito tempo que me faz sentir assim. Eles se olharam através da mesa pequena do restaurante simples e Rafaela sentiu algo mudar no ar entre eles. Não era mais apenas uma relação profissional entre chefe e funcionária. Era algo mais complexo, mais perigoso, mais emocionante. Test your... começou ela. Eu sei, disse ele suavemente. Complicado, muito complicado, mas não impossível. Não? Perguntou ela, e sua voz saiu mais esperançosa do que pretendia. Não se ambos quisermos que funcione. O telefone de Theo tocou novamente, e desta vez era uma emergência real. Um problema no escritório que precisava de sua atenção imediata. O momento se desfez, mas algo havia sido dito, mesmo que não explicitamente. Quando voltaram ao trabalho, Rafaela se sentiu como se estivesse caminhando em terreno novo e instável. Seus sentimentos por Theo estavam ficando impossíveis de ignorar, e parecia que ele sentia algo semelhante. O problema era que ela não fazia ideia do que fazer com essa informação. Durante o resto da tarde, eles mantiveram uma dinâmica profissional, mas havia uma corrente subterrânea de tensão que tornava cada interação carregada de significado. Quando suas mãos se tocaram acidentalmente ao pegarem o mesmo arquivo, quando ele se inclinou sobre seu ombro para explicar algo na tela do computador, quando ela o pegou, olhando para ela, durante uma ligação telefônica. Às 6 da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia saído, Theo bateu na mesa dela. Quer jantar? Perguntou ele. Conheço um lugar italiano muito bom. Rafaela sabia que deveria dizer não. Sabia que jantar com o chefe, especialmente um chefe por quem estava desenvolvendo sentimentos perigosos, era uma péssima ideia. Tudo bem, disse ela, mas escolho a sobremesa. Pode ser qualquer sobremesa? Qualquer uma. Então você vai acabar descobrindo minha fraqueza por sorvete de chocolate amargo. Boa informação para futura chantagem, brincou ela. Quando saíram do escritório juntos, Rafaela percebeu que alguns colegas os observavam com curiosidade.
Amanhã haveria rumores, ela tinha certeza, mas por algum motivo não se importava. Pela primeira vez em muito tempo, estava fazendo algo apenas porque queria, não porque precisava, e isso era ao mesmo tempo libertador e aterrorizante, especialmente considerando que o homem ao seu lado estava se tornando muito mais importante para ela do que era sensato permitir. O restaurante italiano que Theo escolheu era um pequeno lugar familiar, escondido em uma rua tranquila do centro da cidade. Nada ostensivo ou caro, apenas mesas de madeira, velas tremulantes e o aroma incrível de alho e manjericão flutuando no ar. Como você descobriu este lugar? Perguntou Rafaela, observando a decoração simples, mas acolhedora. Minha avó italiana costumava me trazer aqui quando eu era criança. Dona Benedetta, ele acenou para uma senhora idosa atrás do balcão. É amiga da família há décadas. Teodoro! Gritou a mulher em italiano, vindo em sua direção com os braços abertos. Meu bambino, você sumiu! Oi, Nona Bene, disse Theo se levantando para abraçá-la. Estava viajando muito a trabalho. A senhora olhou para Rafaela com olhos curiosos e esperançosos. E quem é esta menina linda? Esta é Rafaela, uma colega de trabalho, disse Theo. E Rafaela tentou ignorar a pequena pontada de decepção ao ser apresentada apenas como colega. Ah, colega, disse Dona Benedetta com um sorriso conhecedor, claramente não acreditando na versão oficial. Vocês vão querer a mesa do canto, onde é mais reservado. Antes que qualquer um pudesse protestar, ela os conduziu para uma mesa pequena em um canto íntimo do restaurante, acendeu uma vela extra e desapareceu prometendo voltar com algo especial. Ela é adorável, comentou Rafaela. E muito perspicaz, murmurou Theo. Ela sempre consegue ler as pessoas. E o que ela leu em nós? Theo a olhou através da luz da vela, provavelmente mais do que deveria. Dona Benedetta voltou com uma garrafa de vinho tinto e 2 pratos de antipaste que pareciam obras de arte. Para começar, disse ela, servindo o vinho. E não me digam que vocês são só colegas porque eu tenho olhos na cara. Nona, começou Theo. Nada de nona. Eu conheço você desde que tinha 5 anos, menino. Conheço aquele olhar. Rafaela sentiu suas bochechas esquentarem, mas não conseguiu reprimir um sorriso. Que olhar? O olhar de um homem que encontrou algo precioso e não sabe o que fazer com isso, disse a senhora, piscando para Rafaela. Agora comam, conversem e parem de fingir que são apenas amigos. Quando ela se afastou, Theo e Rafaela ficaram em silêncio por um momento, ambos sorrindo desconfortavelmente. Desculpa por isso, disse ele finalmente. Por quê? Ela está certa? Sobre o quê? Sobre você ter encontrado algo precioso? Theo tomou um gole de vinho antes de responder. Talvez. Só talvez. Definitivamente, mas ainda não sei o que fazer com isso. Eles jantaram lasanha, que era provavelmente a melhor coisa que Rafaela já havia comido, e conversaram sobre tudo: famílias, sonhos abandonados, filmes favoritos, lugares onde gostariam de viajar. A conversa fluía naturalmente, com risadas frequentes e momentos de silêncio confortável. Posso te contar um segredo? Disse Theo quando estavam terminando a sobremesa. Tiramisu, que era quase criminosamente delicioso. Claro. Odeio a maioria dos eventos sociais que preciso frequentar. Galas, jantares beneficentes, inaugurações, são todos iguais. Pessoas fazendo networking disfarçado de conversa social. E por que vai? Porque faz parte do trabalho. Relacionamentos são importantes nos negócios. Mas você não gosta. Não, prefiro isso, disse ele, gesticulando para o restaurante simples. Conversa real, comida boa, sem agenda escondida. Sem agenda escondida? Repetiu Rafaela, arqueando uma sobrancelha. Você tem certeza? Theo riu. Talvez eu tenha uma agenda pequena. Que é? Conhecer você melhor. Passar tempo com você sem precisar fingir que é puramente profissional. E isso é perigoso? Extremamente. Por quê? Porque quanto mais tempo passo com você, mais difícil fica manter isso simples. Rafaela sentia o coração batendo mais rápido. Quem disse que tem que ser simples? O bom senso? O RH da empresa? A diferença de posição entre nós? Coisas práticas. Coisas importantes. Talvez, disse ela se inclinando ligeiramente para a frente. Ou talvez algumas coisas sejam importantes demais para serem deixadas de lado por causa de regras práticas. Theo a encarou por um longo momento. Rafaela, eu sei que é complicado. Sei que pode dar errado de 1000 maneiras diferentes.
mas também sei que estou me sentindo mais viva nos últimos dias do que me senti em anos. Por causa do trabalho, por causa de você. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e possibilidades. Theo estendeu a mão sobre a mesa, e depois de um momento de hesitação, Rafaela colocou a sua sobre ela. Isso muda tudo, disse ele suavemente. Eu sei. Se fizermos isso, não tem volta. Não podemos fingir que é só profissional. Não quero fingir. E se der errado? Se não funcionar entre nós? E se funcionar? Theo sorriu, e foi como se uma decisão tivesse sido tomada silenciosamente. Então vamos descobrir. Eles saíram do restaurante de mãos dadas, um gesto simples que parecia carregar o peso de uma promessa. Theo insistiu em levar Rafaela em casa e, durante o trajeto, ela lhe contou sobre o bairro onde morava, sobre a casa pequena que dividia com a mãe e a irmã, sobre os sonhos que havia adiado. É ali, disse ela, apontando para uma casa modesta em uma rua residencial. Posso te ver amanhã? Perguntou ele quando pararam em frente ao portão. Você vai me ver amanhã. Trabalhamos juntos, lembra? Isso não é o que quis dizer. Eu sei, sorriu ela. E sim, pode. Theo desceu do carro e abriu a porta para ela, um gesto cavalheiresco que a surpreendeu. Na calçada, eles ficaram por um momento apenas se olhando. Rafaela, disse ele. Sim? Obrigado por hoje, por aceitar jantar comigo, por ser você mesma, por me fazer lembrar que a vida pode ser boa quando você encontra a pessoa certa para compartilhá-la. Antes que ela pudesse responder, ele se inclinou e beijou sua testa suavemente. Um beijo casto, mas que pareceu mais íntimo que qualquer outro gesto. Boa noite, murmurou ele. Boa noite, conseguiu responder, observando-o voltar para o carro e partir. Rafaela ficou parada no portão por alguns minutos, tocando inconscientemente o local onde ele havia beijado. Quando finalmente entrou em casa, encontrou Júlia na sala, fingindo assistir televisão, mas claramente esperando por ela. E então? Perguntou a irmã imediatamente. E então o quê? Como foi o encontro com o chefe bonito? Não foi um encontro, foi um jantar de trabalho. Aham. E por isso você está chegando às 10 da noite sorrindo como uma boba? Rafaela se jogou no sofá ao lado da irmã. É complicado, Ju. Todo mundo diz isso quando está se apaixonando. Não estou me apaixonando. Claro que não. E eu sou a rainha da Inglaterra. É perigoso, Júlia. Ele é meu chefe. Se der errado, posso perder o emprego. E precisamos deste emprego. E se der certo? Como você pode ter tanta certeza de que vai dar certo? Júlia a estudou com a sabedoria irritante de uma adolescente perspicaz. Porque você está diferente desde que começou a trabalhar lá. Mais animada, mais confiante. E não é só por causa do trabalho, é por causa dele. Como você pode saber isso? Porque te conheço. E porque você não parou de falar sobre Theo disse isso e Theo fez aquilo desde segunda-feira. Rafaela considerou negar, mas sabia que seria inútil. E se mamãe descobrir? Mamãe vai ficar feliz em saber que você finalmente encontrou alguém que te valoriza. Você acha? Acho que você merece ser feliz, Rafa. E se esse cara te faz feliz, então eu aprovo. Nem conhece ele. Não preciso. Vejo o efeito que ele tem em você. E isso é suficiente. Naquela noite, Rafaela demorou para adormecer pensando nas palavras de Theo, no toque de sua mão, na promessa implícita do que poderia vir a seguir. Sabia que estava entrando em território perigoso, mas pela primeira vez em muito tempo, o perigo parecia valer a pena. Na manhã seguinte, chegou ao escritório com uma mistura de nervosismo e expectativa. Como seria trabalhar com Theo depois do jantar? Como eles iam lidar com essa nova dinâmica? Suas perguntas foram respondidas quando encontrou uma xícara de café na sua mesa, acompanhada de um bilhete. Para começar o dia sem acidentes internacionais. T. Ela sorriu, guardou o bilhete na gaveta e se preparou para descobrir como seria navegar essa nova fase de sua relação com Theo Paiva. Uma coisa ela sabia com certeza. Não seria entediante. O que ela não esperava era que, antes do meio-dia, seria testada de uma forma que colocaria tudo em risco. O teste veio na forma de Helena Monteiro, uma loira impecável de uns 30 anos que entrou no escritório às 11 da manhã, usando um vestido que custava provavelmente 3 vezes o salário mensal de Rafaela. Ela se dirigiu diretamente ao escritório de Theo, passou pela secretária como se fosse de casa e fechou a porta atrás de si. Quem é ela? Perguntou Rafaela para Márcia, tentando soar casual.
Helena Monteiro, ex-noiva do Sr. Paiva. Rafaela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ex-noiva? Terminaram há uns 6 meses. Ela é arquiteta, trabalha com decoração de interiores para clientes ricos. Eles namoraram por 2 anos. E ela ainda vem aqui? Às vezes tem projetos em comum, mas pelo jeito que ela está vestida hoje... Márcia deixou a frase no ar, mas sua expressão dizia tudo. Durante a hora seguinte, Rafaela tentou se concentrar no trabalho, mas era impossível ignorar os sons que vinham do escritório de Theo. Não conseguia ouvir as palavras, mas o tom de Helena era alternadamente sedutor e irritado, enquanto a voz de Theo permanecia baixa e controlada. Quando Helena finalmente saiu, ela parou na mesa de Rafaela. "Você deve ser a nova assistente", disse ela, olhando Rafaela de cima a baixo, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Sou Rafaela, Helena Monteiro. Espero que esteja gostando de trabalhar aqui. Theo pode ser exigente. Tem sido uma experiência de aprendizado." "Tenho certeza." Helena inclinou a cabeça, estudando Rafaela. "Você é muito jovem. Quantos anos tem?" 22. "Ah, que fofo. Bem na idade em que a gente acha que pode conquistar o mundo." O tom era condescendente, e Rafaela sentiu suas bochechas esquentarem. "Estava apenas tentando fazer um bom trabalho", disse ela diplomaticamente. "Claro. Bem, um conselho de mulher para mulher. Theo tem padrões muito específicos, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Não se deixe levar por fantasias." Antes que Rafaela pudesse responder, Helena já estava saindo, deixando para trás um rastro de perfume caro e veneno mal disfarçado. "Ela sempre foi assim simpática", murmurou Márcia quando Helena saiu do prédio. "Vocês não se davam bem? Ela tratava todo mundo aqui como serviçal, exceto o Sr. Paiva, obviamente. E eles namoraram por 2 anos. Noivaram em dezembro passado. O término foi bem dramático, pelo que ouvi dizer." Rafaela tentou voltar ao trabalho, mas não conseguia parar de pensar na conversa. Fantasias? Que fantasias? E que padrões específicos? 1 hora depois, Theo apareceu na mesa dela. "Pode vir ao meu escritório?" perguntou ele, e seu tom era mais formal que o usual. No escritório, Theo parecia tenso. Ele ficou de pé atrás da mesa em vez de se sentar, e havia uma distância em sua expressão que não estava lá no dia anterior. "Helena veio falar comigo sobre o projeto Bela Vista", começou ele. "Tudo bem", disse Rafaela, embora tivesse certeza de que não era sobre trabalho. "Mas também mencionou você." "Ah, ela fez algumas observações sobre nossa proximidade." Rafaela sentiu seu coração acelerar, mas não de uma forma boa. "Que tipo de observações?" "Ela acha que estamos envolvidos romanticamente." "E isso é um problema?" Theo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Rafaela estava aprendendo que ele fazia quando estava estressado. "Pode ser. Se outros funcionários começarem a pensar a mesma coisa, pode haver complicações." "Que tipo de complicações?" "Acusações de favorecimento, questionamentos sobre suas promoções futuras, fofocas que podem prejudicar tanto sua reputação quanto a minha." Rafaela se sentiu como se estivesse assistindo a um castelo de cartas desmoronar. "Entendo." "Rafaela, Você está terminando isso antes mesmo de começar", disse ela, tentando manter a voz firme. "Não é isso." "Não? Porque parece exatamente isso. Uma conversa com sua ex-noiva e, de repente, nosso jantar de ontem se tornou um erro profissional." "Não foi um erro", disse Theo, finalmente se sentando. "Foi complicado. Tudo na vida é complicado, Theo. A questão é se você acha que vale a pena enfrentar as complicações." "E você acha?" "Não sei", admitiu ela. "Ontem à noite eu achava que sim, mas hoje, depois de conhecer Helena, depois desta conversa, não tenho certeza se você realmente quer que valha a pena." "O que Helena tem a ver com isso?" "Ela deixou bem claro que eu não sou adequada para seus padrões específicos." Theo suspirou profundamente. "Helena não tem nada a ver com isso." "Não? Então por que você está agindo de forma completamente diferente desde que ela esteve aqui?" "Porque ela me fez perceber que talvez eu esteja sendo egoísta." "Como assim?" "Você tem 22 anos, Rafaela. Está começando a carreira, descobrindo do que gosta, construindo sua independência. Eu tenho 28, uma empresa para administrar, responsabilidades familiares. Talvez não seja justo te puxar para dentro de tudo isso." Rafaela o encarou, incrédula.
Você está decidindo o que é melhor para mim sem me consultar? Estou tentando proteger você. De quê? De mim mesma? Da possibilidade de ser feliz? De se envolver com alguém que pode não ser a melhor escolha para você? Deixa eu entender, disse Rafaela se levantando. Ontem você disse que eu era incrível, que fazia você se sentir mais vivo. Hoje, depois de uma conversa com sua ex-noiva, você decidiu que não sou adequada para você? Não é isso. Então o que é, Tel? Porque estou confusa. Ou você gosta de mim ou não gosta. Ou você quer tentar alguma coisa comigo ou não quer. Mas não pode ficar mudando de opinião toda vez que alguém questiona suas escolhas. Tel ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as mãos. Eu gosto de você, disse ele finalmente. Mais do que é sensato, mais do que é profissional, mais do que esperava. Mas não quero que você se prejudique por minha causa. E se eu disser que estou disposta a correr esse risco? E se eu disser que não sei se estou? A honestidade brutal da resposta machucou mais do que Rafaela esperava. Ela assentiu lentamente, tentando processar a informação. Entendi, disse ela. Bem, obrigada por ser honesto. Rafaela, não, está tudo bem. Você tem razão. Foi precipitado. Eu me deixei levar. Vamos manter as coisas profissionais daqui para frente. Isso não é o que eu quero. Mas é o que você acha que deveria querer, não é? E talvez isso seja suficiente. Ela se dirigiu para a porta, mas Tel a chamou. Onde você vai? Almoçar e pensar sobre algumas coisas. Rafaela, não deixe isso assim. Como deveria deixar, Tel? Você acabou de me dizer que gosta de mim, mas não está disposto a correr riscos por isso. O que mais há para discutir? Ela saiu do escritório antes que ele pudesse responder, pegou sua bolsa e desceu para a rua. Precisava de ar fresco e espaço para pensar. Acabou em um pequeno parque a algumas quadras do escritório, sentada em um banco observando as pessoas passarem. Famílias com crianças, casais de mãos dadas, executivos apressados falando ao telefone. Vidas normais, complicações normais. Pensei que te encontraria aqui, disse uma voz familiar. Rafaela se virou e viu Márcia se aproximando com 2 xícaras de café. Como sabia onde eu estava? Intuição feminina, disse Márcia, sentando ao lado dela e entregando-lhe uma xícara. E por que é o parque mais próximo do escritório? Não deveria estar trabalhando? Pausa para o almoço, e achei que você pudesse precisar de companhia. Elas ficaram em silêncio por alguns minutos, tomando café e observando o movimento. Quer conversar sobre isso? Perguntou Márcia finalmente. Sobre o quê? Sobre o fato de que você e o Sr. Paiva estão claramente interessados um no outro, mas alguma coisa deu errado hoje de manhã. Rafaela riu sem humor. Tão óbvio assim? Para quem sabe observar, vocês dois estavam diferentes desde ontem, mas conscientes um do outro. E isso é um problema? Depende. Vocês estão dispostos a lidar com as consequências? Essa é a questão. Eu estava, mas ele não tem certeza. Helena esteve aqui hoje, observou Márcia. Isso tem alguma coisa a ver? Helena sempre foi muito boa em plantar sementes de dúvida. É uma habilidade especial dela. Eles namoraram por 2 anos. Ela deve conhecê-lo bem. Conhecer alguém e entender alguém são coisas diferentes, disse Márcia. Helena conhecia o Tel CEO, o herdeiro da empresa, o homem que ela queria que ele fosse. Não tenho certeza se ela realmente entendia quem ele é. E quem ele é? Um homem que se preocupa demais com fazer a coisa certa, mesmo quando isso o faz infeliz. Um cara que coloca as necessidades de todos antes das suas próprias. Alguém que merece encontrar uma pessoa que o ame pelo que ele é, não pelo que ele pode oferecer. Rafaela considerou as palavras. E você acha que eu sou essa pessoa? Acho que você é a primeira pessoa que vi fazê-lo sorrir de verdade em muito tempo. Acho que você o desafia de maneiras boas. E acho que ele está com medo disso. Por quê? Porque quando você encontra algo real, você tem algo a perder. E perder Helena foi difícil para ele, mesmo que o relacionamento não fosse perfeito. Então, o que eu deveria fazer? Decidir se você está disposta a lutar pelo que quer, e se estiver, mostrar a ele que alguns riscos valem a pena. Quando Rafaela voltou ao escritório, Tel não estava lá. Márcia informou que ele havia saído para uma reunião externa e não voltaria até o final da tarde. Rafaela passou o resto do dia organizando arquivos e pensando na conversa com Márcia. Quando Tel finalmente voltou, às 5h30, ela havia tomado uma decisão. Bateu na porta do escritório dele e entrou sem esperar resposta. Precisamos conversar, disse ela. Rafaela, sobre hoje de manhã.
Você vai me escutar primeiro, interrompeu ela. Depois pode falar. Theo assentiu, surpreso com sua determinação. Você está certo sobre uma coisa, começou ela. Eu tenho 22 anos. Sou jovem. Estou começando a carreira, descobrindo quem sou. Mas sabe o que mais? Sou adulta. Posso tomar minhas próprias decisões sobre os riscos que quero correr e as pessoas com quem quero me envolver. Rafaela, ainda não terminei. Você disse que gosta de mim mais do que é sensato. Bem, eu também gosto de você. Mais do que imaginei ser possível em tão pouco tempo. E sim, é complicado. Sim, pode dar errado. Sim, vai haver fofocas e complicações e talvez até problemas profissionais. E isso não te preocupa? Claro que me preocupa. Mas sabe o que me preocupa mais? A possibilidade de deixar o medo me impedir de descobrir se isso poderia ser algo incrível. Theo a olhou por um longo momento. E se eu te machucar? E se eu te machucar? E se dermos certo? E se formos felizes? Theo, você não pode tomar decisões baseado apenas nos piores cenários possíveis. Helena disse. Helena, interrompeu Rafaela firmemente, não está mais na sua vida. E se você ainda está deixando as opiniões dela influenciarem suas decisões, talvez eu devesse mesmo desistir. Isso é um ultimato? É uma realidade. Não vou competir com uma ex-noiva, nem vou ficar esperando você decidir se sou boa o suficiente para os seus padrões. Ou você me quer na sua vida ou não quer, mas precisa escolher. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Rafaela manteve o olhar firme, embora seu coração estivesse batendo descompassado. Finalmente, Theo se levantou e caminhou até ela. Você tem razão, disse ele. Sobretudo, estou deixando o medo tomar decisões por mim. E eu te quero na minha vida. Apesar das complicações, apesar dos riscos, apesar de tudo. Tem certeza? Tenho certeza de que quero descobrir. Com você. Ele estendeu a mão e depois de um momento, ela a pegou. Então vamos descobrir, disse ela. Juntos. Quando saíram do escritório naquela noite, de mãos dadas e ignorando os olhares curiosos, Rafaela sabia que havia tomado a decisão certa. Não seria fácil, mas as melhores coisas da vida raramente eram. E pela primeira vez em muito tempo, ela estava animada para descobrir o que viria a seguir. 3 semanas depois da conversa no escritório, Rafaela e Theo haviam estabelecido uma rotina que funcionava surpreendentemente bem. Durante o expediente, mantinham uma dinâmica profissional, embora com olhares furtivos e sorrisos secretos que não passavam despercebidos pelos colegas mais observadores. Depois do trabalho, exploravam essa nova dimensão de seu relacionamento. Você tem que conhecer minha mãe e minha irmã, disse Rafaela numa quinta-feira à noite, enquanto caminhavam pelo parque onde haviam jantado piquenique. Elas estão morrendo de curiosidade sobre você. Morrendo de curiosidade ou planejando me interrogar? Perguntou Theo brincando com os dedos dela. Um pouco dos dois, mas principalmente curiosidade. Júlia jurou que vai se comportar, e mamãe prometeu não fazer perguntas constrangedoras sobre suas intenções. Minhas intenções são completamente honoráveis, disse ele parando e se virando para encará-la. São mesmo? Bem, na maior parte do tempo. Ele a beijou ali no meio do parque. Um beijo suave que ainda fazia o coração de Rafaela acelerar, mesmo depois de 3 semanas. Algumas coisas nunca perdiam a magia. Sábado à tarde? Sugeriu ela quando se separaram. Perfeito. Mas aviso que também vou te levar para conhecer minha avó. Ela está ameaçando aparecer no escritório se eu não apresentar a menina que conquistou meu neto. Ela disse isso? Disse. Dona Benedetta tem uma rede de informações impressionante. Na manhã de sexta-feira, Rafaela chegou ao escritório para encontrar um pequeno alvoroço. Havia várias pessoas desconhecidas circulando pelos corredores, e Márcia parecia estar em modo de crise total. O que está acontecendo? Perguntou ela. Auditoria, respondeu Márcia sucintamente. A empresa que vai investir no novo projeto mandou uma equipe para revisar todos os nossos processos. Isso é normal, é padrão, mas nunca é confortável. Eles vão questionar tudo, desde nossos contratos até nossos métodos de contratação. Rafaela sentiu um nó no estômago. Métodos de contratação? Entre outras coisas. Por quê? Por nada, mentiu Rafaela, mas seu nervosismo era evidente. Theo chegou alguns minutos depois visivelmente tenso. Márcia, agende uma reunião com todos os chefes de departamento para as 9. E Rafaela,
Preciso que você organize todos os arquivos de RH dos últimos 6 meses. Todos. Todos. Contratações, promoções, avaliações. Eles vão querer ver tudo. Enquanto organizava os arquivos, Rafaela não conseguia parar de pensar na sua própria contratação. Ela realmente havia sido contratada por seus méritos ou porque Theo estava interessado nela? A dúvida que havia conseguido suprimir voltou com força total. Senhorita Seabra, disse uma voz atrás dela. Ela se virou para ver um homem de meia idade, vestindo um terno escuro e carregando uma pasta. Sim, sou Roberto Silva, da equipe de auditoria. Poderia falar comigo sobre sua contratação? O nó no estômago de Rafaela apertou. Claro! Eles se dirigiram para uma sala de reuniões vazia, onde o auditor abriu um arquivo com seu nome. Vou ser direto, disse ele. Sua contratação chamou nossa atenção porque você não tem experiência prévia na área e foi contratada diretamente para trabalhar como assistente do CEO. Isso é incomum. Entendo. Pode me explicar como soube da vaga? Vi um anúncio online, me candidatei como qualquer outra pessoa. E o processo seletivo? Como foi? Rafaela hesitou. Como explicar que havia sido contratada depois de atacar o chefe com café? Foi não convencional. De que forma? Houve um incidente durante meu primeiro dia. Derramei café no Sr. Paiva durante uma reunião importante. Em vez de me demitir, ele decidiu me dar uma oportunidade. O auditor fez algumas anotações. E vocês têm algum tipo de relacionamento pessoal? A pergunta que ela mais temia. Por que pergunta? Porque vários funcionários mencionaram que vocês parecem próximos. Rafaela respirou fundo. Mentir seria pior se descobrissem depois. Desenvolvemos sentimentos um pelo outro, sim. Mas isso aconteceu depois da minha contratação, não antes. Tem certeza? Absoluta. O Sr. Paiva nem me conhecia quando me contratou. E sua promoção para trabalhar diretamente com ele? Que promoção? Eu trabalho na mesma função desde que entrei. O auditor consultou suas anotações. Mas você tem acesso a informações confidenciais, participa de reuniões importantes. Porque o Sr. Paiva está me treinando. Foi parte do acordo quando decidiu não me demitir. A conversa continuou por mais 20 minutos, com perguntas sobre suas responsabilidades, salário e relacionamento com outros funcionários. Quando finalmente terminou, Rafaela estava exausta e preocupada. Obrigado pelo seu tempo, disse o auditor. Pode voltar ao trabalho. Rafaela passou o resto do dia em estado de ansiedade, esperando que Theo a chamasse para conversar. Quando isso não aconteceu, ela começou a imaginar os piores cenários possíveis. Às 6 da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia saído, ela bateu na porta do escritório de Theo. Entre, disse ele, e sua voz parecia cansada. Como foi a auditoria? Perguntou ela. Complicada. Theo estava sentado atrás da mesa, olhando para uma pilha de documentos. Eles questionaram algumas das nossas decisões recentes. Incluindo minha contratação? Ele levantou os olhos. Você falou com eles? Falei. Roberto Silva me fez várias perguntas sobre como fui contratada e sobre nós. O que você disse? A verdade. Que me candidatei normalmente. Que você me contratou depois do incidente do café. E que nosso relacionamento pessoal se desenvolveu depois. Theo assentiu lentamente. Eles estão sugerindo que pode haver conflito de interesses. E há o quê? Conflito de interesses. Você me contratou porque estava interessado em mim? Rafaela, você sabe que não. Sei, porque agora estou me perguntando. Você realmente achou que eu era competente para o trabalho? Ou estava apenas sendo gentil com a garota desastrada que achou atraente? Theo se levantou e caminhou até ela. Você realmente acredita que eu contrataria alguém incompetente só porque a acho atraente? Não sei. Você me contrataria? Claro que não. Tenho uma empresa para administrar, funcionários que dependem de mim, responsabilidades que não posso ignorar por causa de uma atração. Então por que me contratou? Porque vi potencial em você, porque você era honesta sobre suas limitações, mas estava disposta a aprender. Porque sim, você causou um desastre, mas a forma como lidou com as consequências mostrou caráter. E a atração? Quando começou? Theo passou a mão pelos cabelos. Honestamente, provavelmente no momento em que você admitiu que não sabia nada sobre incorporação imobiliária, mas estava disposta a tentar mesmo assim. Então houve atração desde o início. Houve interesse. Atração genuína veio depois, quando comecei a conhecer quem você realmente é.
Rafaela se sentou numa das cadeiras, sentindo-se repentinamente cansada. E agora? O que a auditoria vai recomendar? Não sei ainda. Eles vão apresentar o relatório na segunda-feira. E se recomendarem minha demissão? Não vão, disse Theo com mais confiança do que sentia. Como pode ter certeza? Porque você é boa no que faz. Nos últimos 2 meses você aprendeu mais sobre o negócio que alguns funcionários aprendem em anos. Você faz perguntas inteligentes, tem insights valiosos e os clientes gostam de você. Os clientes mal me conhecem. Lembra do Sr. Tanaka? Ele perguntou especificamente por você na semana passada. Disse que ficou impressionado com sua energia positiva e perspectiva fresca. Rafaela havia esquecido desse comentário. Sério, sério. E o Carlos do canteiro de obras disse que você fez perguntas que nem alguns engenheiros fazem. Mas e se não for suficiente? E se a auditoria decidir que nosso relacionamento compromete minha posição aqui? Theo se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Então enfrentaremos isso juntos? Como? Não sei ainda, mas não vou deixar você ser prejudicada por causa dos meus sentimentos por você. E se você tiver que escolher entre mim e a empresa, não vai chegar a isso. Mas se chegar, Theo ficou em silêncio por um longo momento. Esperemos que não chegue. A resposta não era exatamente reconfortante, mas Rafaela entendeu a posição impossível em que ele estava. A empresa era sua responsabilidade há anos. Ela estava em sua vida há apenas 2 meses. Vamos para casa, disse ele finalmente. Não adianta ficar se preocupando com cenários que talvez nem aconteçam. Você ainda quer que eu conheça sua avó amanhã? Mais do que nunca. Preciso de alguma normalidade depois de um dia como hoje. Quando saíram do prédio, Rafaela notou que alguns funcionários que ainda estavam por ali os observavam com mais atenção que o usual. As perguntas da auditoria haviam claramente vazado, e agora todos estavam especulando sobre o relacionamento entre ela e Theo. Eles estão olhando, murmurou ela. Deixe que olhem, respondeu Theo pegando sua mão. Não fiz nada de errado, e você também não. Mas enquanto caminhavam em direção ao carro, ambos sabiam que na segunda-feira enfrentariam as consequências de suas escolhas, e nenhum dos dois tinha certeza de que sairiam ilesos. O fim de semana seria sua última chance de normalidade antes da tempestade. Rafaela estava determinada a aproveitá-lo ao máximo, mesmo que fosse também uma despedida silenciosa daquilo que haviam construído juntos. O sábado amanheceu cinzento e chuvoso, combinando perfeitamente com o humor apreensivo de Rafaela. Ela havia passado a noite acordada, imaginando todos os cenários possíveis para segunda-feira, e nenhum deles era particularmente reconfortante. Você está parecendo um zumbi, comentou Júlia durante o café da manhã. O que aconteceu? Problemas no trabalho, respondeu Rafaela vagamente. Nada que eu possa resolver no fim de semana. É sobre o Theo? Indiretamente. Sua mãe, Carmen, emergiu da cozinha carregando uma bandeja de pães frescos. Aos 47 anos, ela mantinha a energia vibrante que Rafaela havia herdado, mas os últimos anos de desemprego haviam adicionado linhas de preocupação ao redor de seus olhos. Então hoje vamos conhecer esse famoso namorado, disse Carmen, se sentando à mesa. Ele não é oficialmente meu namorado, protestou Rafaela. Oficialmente ou não, é a primeira vez que você traz um homem em casa desde o Fernando, observou Carmen. E sabemos como aquilo terminou. Fernando havia sido o namorado de Rafaela durante o último ano da faculdade, antes dela ter que trancar o curso. Ele havia terminado com ela quando ficou claro que ela não poderia mais acompanhar o estilo de vida universitário dele. Theo é diferente, disse Rafaela. Diferente como? Perguntou Júlia. Ele me vê, realmente me vê. Não como alguém que precisa ser consertada ou mudada, mas como alguém que tem valor do jeito que é. E mesmo assim você está nervosa para hoje? Observou Carmen. Estou nervosa porque não sei se ainda teremos um relacionamento na segunda-feira. Às 14h, a campainha tocou. Rafaela abriu a porta para encontrar Theo parado na varanda, segurando um buquê de flores simples e uma caixa de chocolates, visivelmente nervoso. Oi, disse ele. Espero que não seja muito cedo. É perfeito, respondeu ela, se esticando para beijá-lo brevemente. Entre. Elas estão ansiosas para conhecê-lo. Carmen e Júlia estavam na sala, tentando fingir que não estavam morrendo de curiosidade. Carmen havia caprichado no visual.
vestido florido, cabelos arrumados, maquiagem leve, e Júlia estava usando sua melhor roupa casual, tentando parecer mais velha que seus 17 anos. Mãe, Júlia, este é Theo. Theo, minha mãe Carmen e minha irmã Júlia. Muito prazer em conhecê-las, disse Theo, entregando as flores para Carmen e os chocolates para Júlia. Rafaela fala muito de vocês. Espero que coisas boas, riu Carmen, claramente conquistada pela educação dele. Apenas coisas boas, confirmou Theo. Ela é muito orgulhosa da família. Durante as próximas 2 horas, Rafaela observou Theo se integrar naturalmente à sua família. Ele elogiou a decoração simples, mas aconchegante da casa, fez perguntas genuínas sobre os estudos de Júlia e insistiu em ajudar Carmen a preparar o lanche na cozinha. Ele é ainda mais bonito pessoalmente, sussurrou Júlia quando Theo estava na cozinha. E educado, acrescentou Carmen. Tão diferente dos meninos da sua idade. Ele tem 28 anos, lembrou Rafaela. Exatamente. Um homem, não um menino. Na cozinha, Theo estava ajudando Carmen a preparar sanduíches, e Rafaela podia ouvir fragmentos da conversa. Ela é muito especial, estava dizendo Carmen. Sempre foi madura para a idade, sempre cuidou de todos ao redor. Eu percebi, respondeu Theo. É uma das coisas que mais admiro nela. Espero que você seja bom para ela. Ela merece alguém que a valorize. Tenho a intenção de valorizar cada dia que ela me permitir estar na vida dela. A sinceridade em sua voz fez Rafaela sorrir, mas também a lembrou dos problemas que os esperavam. Depois do lanche, Theo insistiu em ver o álbum de fotos da família, sofrendo com bom humor através de fotos constrangedoras de Rafaela na infância e adolescência. Ela sempre foi assim, determinada? Perguntou ele, olhando para uma foto de Rafaela aos 12 anos, vestida como professora para uma peça da escola. Sempre, confirmou Carmen. Quando decidia que queria algo, não havia como detê-la. Ainda é assim, murmurou Theo, olhando para Rafaela com uma expressão que fez seu coração acelerar. Quando chegou a hora de ir embora, Carmen insistiu que Theo levasse algumas fatias do bolo que havia feito, e Júlia pediu para ele prometer que voltaria em breve. Elas adoraram você, disse Rafaela quando estavam no carro. São maravilhosas. Dá para ver de onde você tirou sua força e determinação. E agora vou conhecer sua avó? Agora você vai conhecer a mulher que me criou depois que meus pais morreram, disse Theo. E havia um nervosismo em sua voz que Rafaela não havia notado antes. A casa da avó de Theo ficava em um bairro elegante, mas não ostentatório. Era uma casa tradicional, bem cuidada, com um jardim impecável e uma sensação de história em cada detalhe. Meu neto! Exclamou uma senhora elegante quando abriram a porta. Ela deveria ter uns 70 anos, mas se movia com energia de alguém muito mais jovem. E esta deve ser Rafaela. Dona Helena, disse Rafaela, estendendo a mão, mas a senhora a puxou para um abraço caloroso. Nada de formalidades, querida. Sou a vovó Helena para você. A casa era aconchegante, cheia de fotos de família e móveis antigos bem conservados. Helena insistiu em servir chá e biscoitos caseiros na sala de estar, onde Rafaela pode ver fotos de Theo em todas as idades. Ele era um menino sério, observou Helena, notando Rafaela olhando para as fotos. Sempre muito responsável, sempre preocupado em fazer a coisa certa. Algumas coisas não mudam, comentou Rafaela. Não mudam, mas às vezes é preciso aprender que a coisa certa nem sempre é a coisa mais segura. Theo olhou para a avó com uma expressão que Rafaela não conseguiu decifrar. Vovó. O quê? Estou apenas conversando com sua namorada, disse Helena inocentemente. Durante o chá, Helena contou histórias sobre a infância de Theo, sobre como ele havia assumido responsabilidades demais muito jovem, sobre como ela se preocupava que ele nunca permitisse a si mesmo ser completamente feliz. Ele precisa de alguém que o desafie, disse ela para Rafaela, como se Theo não estivesse na sala. Alguém que o faça lembrar que a vida não é apenas sobre trabalho e responsabilidades. Vovó, por favor, murmurou Theo, claramente constrangido. É verdade. Desde que seus pais morreram, você se tornou tão sério, tão focado em fazer tudo perfeito. É hora de viver um pouco. Quando estavam se preparando para ir embora, Helena puxou Rafaela para um canto. Posso te dar um conselho, querida? Claro. Meu neto é um homem bom, mas às vezes ele pensa demais. Quando o coração dele sabe o que quer, a cabeça dele inventa 1000 razões para não perseguir. Não deixe que ele faça isso desta vez. E se as razões dele forem válidas?
O amor sempre encontra um jeito, se ambas as pessoas estiverem dispostas a lutar por ele. No caminho de volta, Theo estava quieto, claramente processando a tarde. Sua avó é incrível, disse Rafaela finalmente. Ela é. E também é muito direta. É de família, aparentemente. Rafaela, disse ele, parando o carro em frente à casa dela. Sobre segunda-feira. Não vamos falar sobre segunda-feira hoje, interrompeu ela. Hoje foi perfeito. Quero que termine assim. Mas precisamos discutir, precisamos confiar, disse ela firmemente. Confiar que fizemos as coisas certas pelas razões certas. Confiar que, seja qual for o resultado, vamos lidar com isso. Theo a olhou por um longo momento. Então assentiu. Você tem razão. Geralmente tenho, brincou ela, aliviando a tensão. Geralmente? Riu ele. Tudo bem, sempre tenho. Ele se inclinou e a beijou. Um beijo longo e doce que parecia carregar todas as palavras que não podiam dizer. Te amo, murmurou ele contra seus lábios. Também te amo, respondeu ela. E ambos souberam que, independentemente do que acontecesse na segunda-feira, isso era real. O domingo passou em uma neblina de normalidade forçada. Rafaela tentou se manter ocupada, limpando a casa, ajudando Júlia com a lição de casa, qualquer coisa para não pensar no que os esperava. Na segunda-feira de manhã, chegou ao escritório para encontrar uma atmosfera tensa. As pessoas falavam em sussurros e havia uma energia nervosa no ar. O relatório da auditoria chegou, informou Márcia assim que Rafaela chegou. O Sr. Paiva está reunido com os sócios desde as 8 da manhã. E quanto tempo essas reuniões costumam durar? Depende do que há para discutir. Às 10 da manhã, Theo apareceu brevemente para pegar alguns arquivos, mas não olhou na direção dela. Às 11, começaram a circular rumores de que mudanças seriam anunciadas. Meio-dia chegou e passou sem novidades. Rafaela havia perdido completamente a capacidade de se concentrar no trabalho e estava apenas movendo papéis de um lado para outro da mesa. Às 2 da tarde, finalmente recebeu o e-mail que estava esperando. Por favor, compareça à sala de reuniões B, às 15 horas. Departamento de Recursos Humanos. Os 20 minutos seguintes foram os mais longos de sua vida. Na sala de reuniões, encontrou 3 pessoas esperando. A diretora de RH, Mariana Santos, um dos sócios sêniores, Dr. Roberto Mendes, e, para sua surpresa, Theo. Senhorita Seabra, começou o Dr. Mendes. Obrigado por vir. Gostaríamos de discutir as descobertas da auditoria. Claro, conseguiu dizer, sua voz mais firme do que esperava. A auditoria levantou algumas questões sobre sua contratação e sua relação com o Sr. Paiva, continuou ele. Embora não tenham encontrado evidências de irregularidades no processo de contratação, há preocupações sobre conflitos de interesse devido ao relacionamento pessoal que se desenvolveu. Rafaela assentiu, preparando-se para o pior. No entanto, disse Mariana, também reconhecemos que sua performance nos últimos 2 meses foi exemplar. Recebemos feedback muito positivo de clientes e colegas. O que isso significa? Perguntou Rafaela. Significa, disse Dr. Mendes, que estamos oferecendo 2 opções. Primeira, você pode aceitar uma transferência para outro departamento com uma pequena promoção e aumento salarial, mantendo seu relacionamento com o Sr. Paiva. E a segunda opção, você pode permanecer em sua posição atual, mas qualquer relacionamento pessoal com funcionário sênior deve cessar imediatamente. O silêncio na sala era ensurdecedor. Rafaela olhou para Theo, que estava olhando para as mãos, claramente lutando com suas próprias emoções. Posso ter um momento para pensar? Perguntou ela. Claro, mas precisamos de uma resposta até amanhã de manhã. Quando saíram da sala, Theo a seguiu até o corredor. Rafaela. Não, disse ela, se virando para encará-lo. Não diga nada. Eu sei o que você está pensando. Você não sabe. Estou pensando que você acha que deveria aceitar a transferência, que seria a escolha sensata, a que nos manteria longe de problemas. E não seria? Talvez, mas não é o que eu quero. O que você quer? Quero lutar por nós. Quero provar que podemos ter um relacionamento e manter nossa integridade profissional. Quero mostrar a eles que o amor não nos torna menos competentes, nos torna mais fortes. Theo passou a mão pelos cabelos, seu gesto familiar de estresse. E se não conseguirmos? E se isso prejudicar sua carreira? E se conseguirmos? E se mostrarmos que é possível? Rafaela, seja realista.
Estou sendo realista, explodiu ela. Estou sendo realista sobre o que tenho com você, sobre o que vale a pena lutar. Você não está. O que isso significa? Significa que você está disposto a desistir de nós pela primeira dificuldade real que enfrentamos. Significa que talvez eu tenha estado lutando sozinha este tempo todo. Isso não é justo. Não? Então me diga, Theo, o que você quer? Realmente quer? Ele ficou em silêncio por um longo momento, e na expressão dele, Rafaela viu a resposta que mais temia. Você quer a saída fácil, disse ela tristemente. Você quer que eu aceite a transferência para que você não tenha que escolher entre mim e sua zona de conforto. Não é isso? É exatamente isso. E sabe o que é mais triste? Você acha que está me protegendo, mas na verdade está apenas protegendo a si mesmo. Ela se virou para sair, mas ele a segurou pelo braço. E se você estiver errada? E se isso realmente prejudicar sua carreira? Então pelo menos saberei que tentei, que lutei por algo que acreditava que valia a pena. E eu? Não conto nessa equação? Claro que conta. Mas não posso lutar por nós sozinha, Theo. Preciso que você lute também. Naquela noite, Rafaela chegou em casa exausta emocional e fisicamente. Encontrou Carmen e Júlia na cozinha, claramente esperando notícias. E então? Perguntou Júlia imediatamente. É complicado, suspirou Rafaela, se jogando numa cadeira. Complicado como? Insistiu Carmen. Rafaela contou sobre o ultimato, sobre as opções que lhe foram dadas, sobre a conversa com Theo. E o que você vai fazer? Perguntou Carmen. Não sei. Parte de mim quer aceitar a transferência, manter as coisas simples. E a outra parte? A outra parte quer ficar e lutar, mostrar que nosso relacionamento não compromete nossa profissionalidade. E o que o Theo quer? Acho que ele quer que eu aceite a transferência. Acha que seria mais seguro. Júlia fez uma careta. Mais seguro para quem? Exatamente o que pensei. Rafa, disse Carmen gentilmente, posso te dar um conselho? Claro. Faça o que te fará orgulhosa de si mesma daqui a 10 anos. Não o que é mais fácil agora, mas o que você saberá que foi a escolha certa. Na manhã seguinte, Rafaela chegou cedo ao escritório. Havia tomado sua decisão durante uma noite insone e estava preparada para as consequências. Às 9 em ponto, estava de volta à sala de reuniões, enfrentando os mesmos 3 rostos do dia anterior. Senhorita Seabra, disse Dr. Mendes, qual sua decisão? Quero permanecer em minha posição atual, disse ela claramente. Isso significa que você está disposta a encerrar qualquer relacionamento pessoal com o Sr. Paiva? Rafaela respirou fundo. Significa que estou disposta a provar que posso manter um relacionamento pessoal sem comprometer minha integridade profissional. Mas se isso não for aceitável, então aceito a demissão. Demissão? Perguntou Mariana surpresa. Não vou aceitar um ultimato que me force a escolher entre minha vida pessoal e profissional. Se não confiam em minha capacidade de manter ambas separadas, então claramente não sou a funcionária certa para vocês. Dr. Mendes se inclinou para a frente. Isso é muito arriscado, senhorita Seabra. Algumas coisas valem o risco. E se o Sr. Paiva não estiver disposto a enfrentar essas complicações por você? Então descobrirei que estava errada sobre ele, mas pelo menos saberei que fui fiel aos meus valores. Houve uma pausa longa e tensa. Finalmente, Dr. Mendes sorriu. Sabe o que é interessante, senhorita Seabra? Essa é exatamente a type de determinação e integridade que procuramos em nossos funcionários. Como assim? A auditoria não recomendou sua demissão ou transferência, disse Mariana. Eles recomendaram que testássemos sua character e a do Sr. Paiva para ver como vocês lidariam com a pressão. Rafaela os encarou, incrédula. Isso foi um teste? Foi, confirmou Dr. Mendes. E ambos passaram. Você mostrou integridade ao se recusar a aceitar um compromisso que não acreditava ser justo. E o Sr. Paiva? O Sr. Paiva o quê? A porta se abriu e Theo entrou na sala. O Sr. Paiva disse que se vocês tentassem forçá-la a escolher entre ele e a carreira, ele renunciaria ao cargo. Rafaela o olhou atônita. Você fez isso? Fiz. E antes que você diga qualquer coisa, não foi por você. Foi por nós, porque você estava certa. Alguns riscos valem a pena. Então, começou Rafaela, ainda tentando processar tudo. Então, disse Dr. Mendes sorrindo, bem-vindos de volta ao trabalho, ambos. E parabéns, vocês acabaram de provar que é possível ter um relacionamento pessoal e manter a integridade profissional. Quando saíram da sala,
Rafaela e Theo caminharam em silêncio até chegarem ao escritório dele. Você realmente ia renunciar? Perguntou ela. Se fosse necessário. Porque percebi que você tinha razão. Eu estava tentando proteger a mim mesmo, não a você. E agora? Agora, disse ele, puxando-a para seus braços. Vamos descobrir como é construir algo real juntos. Sem medo, sem hesitação, sem planos de fuga. Mesmo que seja complicado, especialmente porque é complicado. As melhores coisas da vida geralmente são. Quando se beijaram ali, no escritório onde tudo havia começado com um desastre de café, Rafaela soube que havia tomado a decisão certa. Não seria fácil, mas seria real. E depois de tanto tempo fingindo que estava tudo bem quando não estava, ter algo genuíno valia qualquer complicação. 2 meses depois, quando Theo a pediu em casamento durante um piquenique, no mesmo parque onde haviam tido sua primeira conversa séria sobre o futuro, a resposta de Rafaela foi imediata e inequívoca. Sim, disse ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, sim, 1000 vezes sim. E quando ele colocou o anel no dedo dela, um solitário simples e elegante, nada ostentatório, exatamente como ela teria escolhido, Rafaela soube que às vezes os melhores desastres são aqueles que nos levam exatamente onde precisamos estar. Afinal, quem imaginaria